Olá, feliz sábado! Eu já vi aqui nos comentários que tá todo mundo mandando feliz sábado e esse é meu feliz sábado para você. Manda feliz sábado pro pessoal nos comentários e também marque seus amigos para que eles assistam essa transmissão. Hoje nós estamos ao vivo aqui do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. O que é o UNASP? É a Universidade Adventista de São Paulo, que tem um campus em Engenheiro Coelho, Hortolândia, São Paulo e também algumas unidades na cidade de São Paulo. Se você quer saber mais sobre o UNASP, acessa lá unasp.br, é bem fácil. unasp.br para você saber sobre todos os cursos, são 33 cursos ao total e aqui nesse campus que a gente está são 19 cursos para você conhecer e vir aqui estudar logo logo, o UNASP espera você. Mas eu vou ser rápida aqui para apresentar a minha colega hoje aqui de transmissão, minha convidada especial, professora Cristi Chadwick. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, a gente está num evento muito importante, né? Exato. Que evento é esse? Vamos explicar para o pessoal que está em casa. Nesse momento está acontecendo aqui o 2º Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica. E está muito legal, vieram pessoas de vários lugares do mundo, arqueólogos de Israel e outras pessoas estão atendendo também de todo o Brasil e até de outros países. Que bacana, é um evento que tá cheio de gente de todos os lugares, com palestras super importantes. A gente vai falar daqui a pouquinho como que acontece essa parceria. A gente já fala. Eu vou falar para você que está em casa que você pode participar também através do WhatsApp. A gente tem o número oficial da Igreja Adventista, eu vou falar para você, vai aparecer na tela também. O DDD é 61 983 26 0037. Vou falar de novo. DDD 61 983 26 0037. Manda lá o seu olá, manda alguma pergunta também sobre o assunto que a gente vai falar hoje aqui, que é arqueologia bíblica. Vou agradecer também ao UNASP por estar recebendo a gente aqui nesse fim de semana. E vamos conversar sobre a arqueologia bíblica, que é algo tão importante também para a nossa fé, né, professora? Sem dúvida. É a arqueologia, junto com o estudo da Bíblia, que abre para nós uma janela para esse mundo da antiguidade, para a gente compreender melhor as coisas que estão escritas, a maneira como aquelas pessoas se expressaram. Exatamente. Aqui também tem um museu. O Museu Paulo Borck, que tem uma relevância, né? Ele é o único museu de arqueologia bíblica da América do Sul, se não me engano, e pelo menos o maior da América do Sul, e o único no Brasil que tem como tema arqueologia bíblica. E são 2.000 peças que comprovam a veracidade da Bíblia, isso é muito interessante. São inúmeras peças e a maioria delas é original, isso é muito importante. E registradas pelo governo, tudo certinho, Sim. né? Tudo certinho. Muito interessante. Então, quem quiser vir aqui ao UNASP pode conhecer alguma dessas peças? Pode, a gente tem algumas em exposição, uma visita pode ser marcada para você vir, falar com alguém e até ter alguém que trabalhe lá ou que seja arqueólogo aqui para dar o tour para vocês. Que bacana. Fica aqui o convite para o pessoal. Professora, vamos fazer uma oração rapidinho para começar a nossa conversa? Vamos. Você pode orar para a gente? Claro. Querido Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de falar da Tua Palavra. Esteja conosco aqui, nos abençoando, levando-nos para o Teu sábado de descanso e que a nossa conversa possa elevar a Tua Palavra, Senhor. Abençoe cada pessoa assistindo e traga aqueles, Senhor, que vão Te conhecer através dessa conversa. Em nome de Jesus, pedimos. Amém. Amém. Professora Cristi, você é historiadora, mas também é uma apaixonada pelo texto bíblico original, além da arqueologia, você gosta do texto bíblico original. Gosto. Por que é tão importante buscar as origens da Bíblia? Não só a arqueologia, mas sim as palavras. Por que é tão importante ir para o original? O original é onde está a informação, do jeito que ela foi passada por Deus, de uma maneira, na língua que Ele escolheu se comunicar com as pessoas. Que, por exemplo, no caso do Antigo Testamento é o hebraico e do Novo Testamento é o grego. A partir do momento que a gente traduz, a gente está introduzindo ao texto as nossas interpretações, as nossas escolhas, a nossa compreensão de uma coisa que estava lá no original. Então, quanto mais perto do original a gente chega, o original assim físico, mais perto a gente chega também do significado original, do propósito original. Sim. E essa sua paixão, quando que ela surgiu? Ela veio aos poucos. Essa paixão veio primeiro através da história. Eu sou apaixonada por história, eu fiz bacharel em história. E depois através das línguas. Assim que eu fiz hebraico, eu me apaixonei pela língua.
E aí, a partir do hebraico, eu pude estudar o texto melhor, eu entrei mais na área de exegese, hermenêutica, compreensão do texto, e através da arqueologia, e unida ao hebraico, aí cercado do contexto cultural e histórico também. Que bacana. A Bíblia é em três dimensões. Olha, que interessante. E você trouxe também algumas coisas que você tem sobre arqueologia, certo? Trouxe. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Vamos. Qual que você escolhe pra gente começar? Podemos começar com essa aqui, que é a peça, é a única original que eu trouxe. Vamos. E essa é uma pedra de funda. A funda das histórias bíblicas, por exemplo? Sim, a funda. Muitas vezes a gente pensa na funda como um brinquedo de criança. A gente imagina o estilingue, Davi, que era um menino usando, mas a funda, na verdade, no mundo antigo, era uma arma. E uma arma usada pelos exércitos mais poderosos da antiguidade. A gente tem evidência, por exemplo, do exército assírio tendo um batalhão só de pessoas que atiravam com a funda. Existem relevos feitos pelos próprios assírios, como, por exemplo, os relevos que contam o ataque a Laquis, mostrando os soldados lutando com fundas e atirando todo um batalhão. E você disse que tem uma aerodinâmica envolvida. Sim, também? a pedra tem que ter esse formato, para que ela possa ser atirada com uma precisão. Ela tem o peso, quanto mais pesada, mais longe ela vai, com mais força ela atinge. Davi, claro, não tinha acesso a pedras assim já moldadas, né, como essa que eu estou segurando aqui, que veio da Jordânia. Mas ele pega seixos de rio que tem exatamente essas características, as partes lisas, uma pedra arredondada. Ele escolhe o tamanho que ele precisa e ele vai, a partir daí, guarda aquelas pedras para jogar na hora certa. Então, Davi, quando foi lutar contra Golias, ele procurou na beira do rio pedras que fossem parecidas com essa aí que você está mostrando Exatamente. agora. O que mais surpreende nela, nas pessoas de hoje, é o tamanho. Porque as pessoas pensam numa pedrinha só. Mas não, é uma arma, é realmente um objeto perigoso. Quando Davi se aproxima de Golias naquele momento, ele nem dá ênfase a essa funda. Ele provavelmente tem a funda enrolada no braço, as pedras estão no bolso, e na mão o que ele tem mesmo é um cajado. E isso chama a atenção de Golias, e Golias fala para ele assim, é um cajado? Você vai vir, eu sou cachorro, pra você vir para mim assim? E a funda está escondida, ou seja, esperando o momento certo de tirar, colocar a pedra e atirar com extrema precisão. E essa é uma peça original que você... Isso é uma peça original. Você encontrou ela quando? Na Jordânia. Eu peguei ela em 2009. Foi numa escavação que você foi. Que bacana. Então você foi para lá e passou um tempo, né? Então, eu já fui escavar várias vezes na Jordânia e também morei 7 meses em Jerusalém. Estudando na Universidade Hebraica. Foi uma experiência interessante, então? Muito interessante. Entrou em contato com pessoas que agregaram de que forma? Melhorei muito o meu hebraico, tive chance de visitar os locais e ver a geografia, as plantas, tudo que a gente imagina coisas com as quais a gente teve contato. E quando você vai para o Oriente Médio, você começa a ver as coisas como elas eram na época bíblica. Que legal. Então, é como se antes disso a Bíblia estivesse em preto e branco e de repente a Bíblia está em cores. Colorida. Maravilhosa experiência. Você recomenda que as pessoas façam viagens para esses locais? Absolutamente, eu recomendo. Se você tiver uma oportunidade, vá, nem que seja para conhecer os lugares, ver os sítios arqueológicos, entrar em contato com a própria natureza daquele local, da geografia daquele local. Professora, você consegue pontuar alguns descobrimentos arqueológicos que nos dão mais certeza da veracidade da Bíblia? Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, eles são uma dessas coisas. Que mais que vem à sua mente? Eu tenho vários exemplos bons. A gente tem muitos monumentos, por exemplo, com inscrições que contam histórias paralelas às histórias que estão na Bíblia. Por exemplo, a Estela de Moabe, ou se chama também o Obelisco Negro. A Estela, não, acho que é só a Estela de Moabe, que é a Estela de Mecha, o rei de Moabe. Ele conta uma história na Estela de uma rebelião contra Israel que ele fez e que também está relatada na Bíblia, em 2 Reis 3. Então, você tem confirmação histórica. Muitos reis, a gente tem selos de quase todos os reis de Israel, ou seja, o selo ou a bula, que é a impressão desse selo, que também contribui muito, então, para a historicidade dessas pessoas. Você tem relatos dos países vizinhos, contando as histórias das guerras, citando os nomes dos reis de Judá, de Israel, o relacionamento entre eles. Então, você tem inúmeras evidências. Uma em especial é a Estela de Tel Dan, são fragmentos que foram encontrados no norte de Israel,
que contém, e foi achado nela pela primeira vez, o nome do rei Davi, em conexão à dinastia. Então, Casa de Davi no sentido de dinastia de Davi, comprovando então a historicidade desse um dos primeiros reis de Israel. Sim, então a gente pode afirmar que a arqueologia ela dá indícios de que povos de fato existiram também, como os israelitas, por exemplo. Ah, sem dúvida. Os israelitas, os amonitas, os moabitas, e são todos mencionados, não só na Bíblia, mas nos suas próprias inscrições, nos seus próprios achados, os seus deuses, os nomes dos deuses relacionados a cada povo, como que eles adoravam esses deuses. Há toda uma convergência entre o que a gente encontra arqueologicamente e o que o texto está descrevendo daquele período. Sim, mais povos, você lembra de algumas povos que existem? Os fenícios, os cananeus, os hititas, então, egípcios a gente nunca duvidou muito, né? Sim, estão mais evidentes para a gente acreditar. E a gente falou aqui de coisas que comprovam, mas existiram alguns momentos que foram desastres para essas provas? Aconteceram coisas ruins para essas provas? Sim. As catástrofes para a arqueologia vêm de diversas formas. Em alguns casos, por exemplo, você tem destruição por fogo. A gente tem um exemplo recente, objetos que já foram encontrados, queimaram no nosso Museu Nacional, né? Sim. Então, você tem esse tipo de catástrofe que acontece depois dos achados. Também no Iraque, você teve invasão do Museu do Iraque, o roubo de certos artefatos. Você tem outra coisa que é um problema para a arqueologia, a caça por tesouros que acontece, que faz com que as pessoas tirem do seu contexto arqueológico o material e a gente perde o contexto, perde a chance de comprovar a historicidade daquele objeto. Então, um dos exemplos seria o ossuário de Tiago, que nele está escrito teria sido irmão de Jesus. Ele não foi encontrado in situ, ou seja, ele não foi encontrado no seu ambiente onde ele teria sido armazenado. Ele foi encontrado no mercado negro. E a partir desse momento, ele perde a sua autenticidade, confiabilidade. Ele pode ter sido falsificado, sem nem sequer a gente perceber. Então, existem pessoas que correm atrás desse tipo de história viva? Sim. Eles sabem que essas coisas podem ser vendidas a colecionadores a altos preços. Então, é uma das guerras da arqueologia impedir que as pessoas levassem esse material embora, porque, tirando do contexto, você perde a chance de provar a datação, o contexto histórico-cultural desse objeto, de onde ele veio. Professora, comenta um pouco pra gente sobre os manuscritos do Mar Morto. Como que foi essa descoberta, a importância deles? Essa descoberta foi fundamental. Eu trouxe até aqui uma miniatura. É uma miniatura dos jarros em que os manuscritos foram encontrados. Eram jarros com tampa, sim. É interessante que em Jeremias tem uma citação que diz, né? Escreve no rolo, põe o rolo num jarro e tampa com uma tampa. Então, uma tradição que deve ter sido uma tradição muito antiga de armazenamento. Aí, esses foram armazenados em caverna, o objetivo sendo manter fora da luz, fora do ar, né, da umidade, essas coisas todas. Os manuscritos começaram a ser encontrados em 1948 e foram 10 anos aproximadamente até que todas as cavernas foram localizadas. E eles, assim, acrescentaram muito a nossa compreensão bíblica. Eles também acrescentaram a nossa compreensão do de como é que eram os textos e quais livros eram canonizados na época, por exemplo. Então, você tem uma lista de manuscritos aceitos e copiados por eles, e você vê o processo de preservação da Bíblia, cópia da Bíblia. Você tem um objeto para comparar com a tradição masorética, que é a tradição tradicional da Bíblia hebraica que chegou até nós, a Bíblia judaica, né? Então, a gente tem... Eles foram encontrados no ano da criação do Estado de Israel. Então, muito interessante esse artefato, falando da história de Israel, da cultura, de como eles viviam na época de Cristo e como é que era. Então, esse é uma réplica miniatura. Eles eram maiores? Eles eram bem maiores, assim. E falando E dos manuscritos, tem outra catástrofe. Um deles, ou muitos deles, no momento em que eles são tirados da caverna, eles começam a se deteriorar. A caverna tem condições muito perfeitas. Um deles estava quase completo, era o manuscrito do templo, mas a pessoa que encontrou ficou com medo de ser preso por ter encontrado, ele escondeu isso numa caixa de sapato, embrulhado em papel celofane e enterrou no quintal. Ele praticamente reverteu todas as condições da caverna, né? E aquilo começou a se destruir.
Mas e como que eles são... Qual é a maneira correta de preservá-los, então? Por exemplo, hoje eles devem estar em algum lugar onde eles Sim. estão e como eles são cuidados? Eles estão no Museu do Livro, que faz parte do Museu de Israel, em Jerusalém. E eles são preservados com controle de iluminação, luzes especiais que não danificam os manuscritos, controle de temperatura, controle de umidade, e o contato tem que ser 100% com luvas ou pinças. As pessoas não põem as mãos nos manuscritos. Por preservação, cópias facsímile, ou seja, assim, extremamente fiéis, fotos de alta resolução, foram feitas para que até os próprios manuscritos pudessem ser armazenados permanentemente. Mas sempre tem um manuscrito em exposição. Ele fica um certo tempo, que também faz parte da preservação. Sim. Não deixar ele fora muito tempo. Exposto muito tempo, né? Professora, e de que maneira a igreja, a gente está falando aqui de pessoas que lidam com isso e sabem que isso é importante, mas de que maneira a nossa igreja contribui com essa área da arqueologia bíblica? Existem universidades adventistas ao redor do mundo que desenvolvem pesquisas com relação a isso? Sim. Os adventistas têm estado envolvidos em arqueologia desde o começo da arqueologia. O próprio Siegfried Horn foi uma das primeiras pessoas a visitar a caverna dos manuscritos do Mar Morto, a primeira caverna que foi encontrada depois que ela tinha sido escavada. Os adventistas são altamente envolvidos em todas as instituições americanas e europeias de pesquisa e têm presença constante em Israel e na Jordânia, em outros lugares, na busca, se mantendo assim. E são muito respeitados. A Andrews University, que é onde eu fiz o meu doutorado em arqueologia, é altamente respeitada pela sua qualidade de pesquisa, pela relevância. A gente tem professores de outras universidades que só têm mestrado, enviando seus alunos que não são adventistas para fazer arqueologia com a gente. Que interessante. Então, a igreja contribui, né, com o estudo, com o conhecimento relacionado a esse assunto. E a gente participou de algum achado, ajudou a trazer à tona alguma coisa, nossos estudantes? Sim, a gente encontrou muitas coisas. Por exemplo, as escavações na Jordânia têm demonstrado que a cultura material hebraica na Jordânia é mais antiga do que ela é em Israel. São diferenças muito sutis, são coisinhas pequenas, como, por exemplo, a cerâmica, os detalhes que a gente vê aparecer primeiro na Jordânia. E a gente tem a presença da Andrews em escavações importantes. Os nossos escavadores estiveram em grandes sites como Hatzor, como Gezer, como Teldor e outros sites assim. São locais onde se encontram? São sites grandes e muito, muito conhecidos. Gezer, por exemplo, muitos dos nossos arqueólogos foram treinados em Gezer. Que bacana. Professora, você ficou quanto tempo lá na Andrews estudando o seu doutorado, esse doutorado que você fez? Na Andrews eu fiquei 11 anos e fiz mestrado e depois doutorado, com esse intervalo no meio que eu fui para Jerusalém. Que bacana. Quero falar com quem está em casa, que você pode mandar perguntas também, que a gente responde. A gente está aqui numa conversa super interessante. Vou repetir para você o número do WhatsApp da Igreja Adventista, que você não só pode mandar perguntas, como você pode também mandar perguntas de outros assuntos, pedir um estudo bíblico. Nossa equipe está aí para te responder. O DDD é 61 983 26 0037, ok? Já falei no início que a gente está aqui ao vivo no UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, e você pode saber quais são os cursos que o UNASP tem, mais de 30 cursos, em unasp.br. Professora, a gente vai ter, acho que já vai começar daqui a pouquinho, um concerto super importante de um álbum inteiro em hebraico, do Leonardo Gonçalves, né? É uma obra que é muito importante, que eu acho que musicalmente no Brasil não tinha tido ainda algum material em hebraico musical, né? Eu acho que não. Nenhum brasileiro tinha feito ainda esse conjunto. E ele fez uma coletânea muito bonita de músicas tradicionais judaicas, junto com músicas que seriam messiânicas, né? Então, assim, o judaísmo que aceita Jesus Cristo como Messias. Interessantíssimo. E hoje, até em comemoração aos 70 anos do moderno Estado de Israel, ele vai apresentar essas canções. Super interessante. Eu vou saudar o pessoal que está assistindo aqui a gente. Você vai mandando um oi aí. Eu vou abrir aqui, ó. Sandra Mendes, Kimberly Tobias, Josefa Silva, Feliz Sábado, todo mundo mandando aqui. A Glória lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Ó, vamos ver aqui. Leonardo Martins, pessoal de Santa Catarina assistindo.
É muito bom ter vocês assistindo aqui com a gente nessa conversa. Professora, mas a gente falou de tantas coisas aqui que comprovam a veracidade da Bíblia na prática, arqueologia, todo esse estudo que é feito, mas ainda assim, só basta isso para a gente acreditar na Bíblia? Ou a gente tem que agregar fé, estudo da palavra, o que mais? Bom, uma crença baseada só em provas não é uma crença verdadeira, a gente não tem a fé, não tem nada assim muito especial, né? Então a fé é essencial para aqueles que acreditam. E o estudo da palavra. Para quem coloca a Bíblia em primeiro lugar, aquele estudioso da Bíblia, a pessoa que baseia seu estilo de vida, sua fé nisso, a Bíblia é uma coisa, é uma ferramenta importante. Então você quer compreender ela o melhor possível. E é para isso que a gente usa a arqueologia. A palavra provar é um pouco pesada, né? Sim. E coloca a arqueologia um pouco acima da Bíblia, na minha opinião. Mas ela ilumina, ela ajuda a gente a entender melhor, ela ajuda a gente a ver a confiabilidade dessa Bíblia, a historicidade dos eventos narrados. Sim. É um contato muito importante com uma coisa que faz parte de quem nós somos. Sim. Tem uma pergunta aqui que chegou mais sobre a sua vida prática ou dos seus colegas da arqueologia que estão mais na prática. O trabalho do arqueólogo se resume a escavar? Alguém perguntou. Muito boa pergunta. Não, o trabalho do arqueólogo não é só escavar. Tem toda uma metodologia por trás da escavação, mas tudo que é encontrado tem que ser interpretado, processado, reconstruído. O arqueólogo tem que ter um conhecimento mínimo de cerâmica da época, de arquitetura da época, engenharia, mecânica, tudo que eles usam, toda a tecnologia limitada, nesse caso, na minha especialização, é a Idade do Ferro. E a gente passa, talvez, 2 meses por ano escavando, a maioria, e o resto do tempo processando o que a gente achou. Publicando, interpretando, conectando com os achados de outras temporadas de escavação. Às vezes a gente vê histórias na internet dizendo que, por exemplo, a Arca de Noé foi descoberta. Isso é mito, é verdade? O que você sabe a respeito disso, desse assunto? Até onde eu sei, a Arca de Noé ainda não foi encontrada. E tem muito mito, tem muito fake news, tem muita coisa que as pessoas produzem baseado no que as pessoas querem ouvir. A gente quer tanto ouvir verdade, a gente quer tanto ouvir aquela comprovação do que a gente acredita e isso acaba sendo abusado na mídia, né? Sim. É muito importante prestar atenção de onde vem a fonte, observar cuidadosamente as fotos que estão ligadas e ver os nomes e a mídia que está propagando isso. Sim. Então, qualquer coisa que aparece em qualquer mídia não é válido. Sim. Mas se você acompanha as revistas internacionais, os blogs e as coisas assim, aí você vai ter acesso exato a fontes mais seguras de informação. Exatamente. As pessoas, elas são curiosas para provar aquilo que elas acreditam, né? Então, eu acho que existe aí uma interferência e uma sede de ver que isso está certo. Talvez seja isso, né? Com certeza. Quando eu falo para as pessoas que a Arca de Noé não foi encontrada, eles ficam tristes. Assim, ai, que decepção, como não, sabe? Eles queriam ouvir que foi, mas a gente ainda está procurando. Estamos no caminho ainda. Professora, vamos ver, tem mais perguntas aqui? O pessoal, ele tá querendo perguntar de novo aqui, para você explicar que a live é assim. Vai entrando o pessoal depois, a gente vai explicando algumas coisinhas. Então, essa aqui é uma réplica em miniatura, então não estavam nesse tamanho. Não são desse tamanho. Os rolos eram maiores com... Sim, os rolos são mais ou menos desse tamanho. Isso. Os jarros, né? Os rolos um pouco menor, mas é por aí. Interessante. E alguns com muitos metros de comprimento. Os mais completos. Sim. Outros só. E o trabalho para identificar e fazer a tradução disso deve ter sido exaustivo também, mas importante ao mesmo tempo. Sim. E um trabalho que durou 50 anos ou mais. Então, desde o momento que eles foram encontrados até o momento que o público teve acesso a eles, foi mais ou menos 50 anos. Não só porque demora, você tem que abrir esses... Eles estavam enrolados, você tem que abrir com muito cuidado. Aí e eles estavam analisando não só os rolos inteiros, mas os fragmentos e colocando juntos e montando aquilo de uma maneira do Museu do Livro, do Museu de Israel e Procura, eles têm fotos de alta resolução na maioria dos manuscritos. Para quem não consegue ir lá, dá uma olhada de longe. Quem quiser tentar ali a leitura daquele hebraico mais antigo. Professora, e essas lamparinas que chamavam? As lâmpadas. Lâmpadas. Sim, são lamparinas também é uma palavra, elas são as lâmpadas da época de Jesus. A gente tem uma aqui que é bem simples,
é mais aquela lâmpada do dia a dia, de uma pessoa que não tem muito recurso ou que não faz muita questão de uma lâmpada decorativa. E você tem a lâmpada mais elaborada, que neste caso representa um período também posterior já do cristianismo. Então, vira mais assim para o pessoal de casa ver, ela tem uns desenhinhos, né, diferentes. E muitas dessas eram muito elaboradas. No período em que o cristianismo está dominante, a gente vê nesses desenhos símbolos cristãos, como peixes, como luz. A lâmpada era usada, porque Jesus usou a luz como símbolo de quem ele era. Eu sou a luz do mundo. Então, eles usavam a lâmpada assim. Estas são réplicas, e são as duas assim do período romano e depois do período bizantino, que é o período de Jesus e os séculos seguintes. E como que a luz ficava dentro dela? Era abastecido como? Isso, a gente tem o óleo que era colocado aqui, através dessa abertura, e um pavio que saía aqui e que era aceso e consumia o óleo, então que estava ali e mantinha a iluminação. Antigamente, antes, na Idade do Ferro, por exemplo, as lâmpadas eram mais abertas, mas elas eram também mais perigosas. Se virava e derramava um pouquinho, já podia começar um incêndio. Essa mais fechadinha, ela é mais segura. E elas vão se desenvolvendo a ponto de, no período cristão, você tem umas com abertura bem pequena, aqui. E depois ali... e precisa ser preenchida, né? Porque o tamanho dela é pequeno, ela só vai manter luz por um certo período. Então, ela mantinha luz por pouco tempo, até porque eu já ouvi falar que a noite não era uma hora do dia muito habitada, que as pessoas ficavam. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. E a dificuldade de você acender uma lâmpada, de você manter o fogo, você tem que manter uma chama acesa em casa. Então, a tradição judaica diz que a mãe de família, a mulher da casa, era responsável por manter essa uma chama, que ela vai usar para acender as outras no decorrer do dia ou quando são necessárias. As casas tinham poucas janelas e isso fazia com que fosse escuro dentro de casa mesmo durante o dia, para proteger do sol também. Então, você tem que ter a lâmpada mesmo durante o dia. Então, tem pelo menos uma lâmpada constantemente acesa. Que interessante. A gente acha que... Hoje nós temos tanta luz, né? A gente acha que naquela época tinha também, mas era uma escuridão total. Então, as luzes duravam pouco tempo, porque o período da noite era um tempo pouco habitado, né? Naquela época. Sim. Professora, vamos saudar mais o pessoal aqui. Vamos ver quem está online aqui. Meire Lobo. Feliz sábado. Ricardo Ramos, Zéza Martins... Leia Martins também, deve ser da mesma família, o pessoal aqui. Lia Taide, um abraço para você que está assistindo a gente, tá bom? Marca o pessoal aí, depois quando terminar essa live, compartilha também. Professora, vamos frisar mais uma vez a importância de se voltar ao texto bíblico original e também a essas peças, porque a gente precisa se voltar ao que vem do início para reafirmar nossa fé, né? A Bíblia é a nossa base de fé. Sim. E ela é um artefato, de certa forma. Ela é um livro antigo, um livro que foi escrito em uma língua diferente da nossa. Existe uma separação de tempo e uma separação de cultura entre nós e o povo que escreveu a Bíblia. Então, é muito necessário, é muito importante a gente entender a diferença entre as culturas, a gente buscar uma conexão com esse período, com esse livro, com a maneira como as coisas foram escritas. A Bíblia foi escrita de uma maneira muito intencional, muito bonita e com esse objetivo de trazer as pessoas para mais perto de Deus. Com certeza. E para concluir, eu acho que essa observação que veio aqui da internet, ela vai ajudar a gente a iluminar. Existem muitas pessoas que acreditam que a Bíblia é apenas um livro de histórias. De que maneira a arqueologia tem ajudado a mostrar que ela é verídica? A gente falou algumas coisas aqui, mas, mais uma vez, existem maneiras, né, de mostrar que é verídica. Sim, inúmeras maneiras. Os eventos descritos na Bíblia são comprovados nos povos ao redor que também falaram sobre os mesmos eventos. Os povos também ao redor, como os assírios, os babilônicos, mencionam os reis de Judá e de Israel como pessoas que existiram e com quem eles interagiam. Então, assim, não há dúvida hoje da historicidade da Bíblia. Existe dúvida no grau de historicidade da Bíblia. Assim, então, muito importante a gente... Qual a diferença, só para o pessoal entender? Seria assim, se tudo que ela está escrito lá é histórico, ou se só algumas partes são verdade, e as outras são, assim, elaboradas, embelezadas para mudar a nossa... para melhorar a nossa percepção do texto. Olha, o Lucas Bruno Rosseto mandou aqui, a minha pergunta é sobre a Arca da Aliança. Onde ela está? Existe chance de ser encontrada? O que você pensa sobre isso?
Se eu soubesse onde ela está... Já teria viajado teria, até lá. né? Você já teria ouvido falar de mim antes dessa gravação. Não, a gente não sabe. Não tem um relato... Tem muitos relatos, na verdade, que dão pistas diferentes. O livro de Macabeus, por exemplo, fala que pessoas, na época de Jeremias, esconderam a arca antes da invasão babilônica. Você tem tradições de que a arca teria ido parar na África, na Etiópia, muitos anos antes. E a gente não sabe. Se vai ser encontrado ou não tem como a gente saber. A possibilidade existe, se você acredita, como eu acredito, que ela é um artefato real. A gente falou aquela hora que tem os caçadores, né? Então ela já tem gente que caça e põe as fake news, né? Sim, e nesse caso fica difícil até de achar. Já houve notícia da arca ter sido encontrada, dela estar numa caverna embaixo de um dos montes em Jerusalém. Tem outras pessoas que dizem que tem túneis embaixo do templo, que ela foi transportada por ali. Os túneis que existem embaixo do templo são modernos, né? Eles são do período romano, não eram túneis naquela época, pelo menos os que a gente tem acesso agora. Então, pode ter sido diferente. Esses caçadores de tesouro, na verdade, não tem onde procurar, mas realmente já surgiu fake news de terem encontrado a arca. Também da Arca da Aliança. Tem gente perguntando aqui sobre a época de Jesus. Temos alguma comprovação arqueológica sobre o ministério de Cristo? A gente não chama essas evidências de arqueológicas, mas o cristianismo é uma evidência da existência de Jesus. Não tem como você criar esse movimento sem ter um fundador. As palavras, a iconografia, ou seja, a arte, que também faz parte de uma certa forma da arqueologia, a arte que representa as crenças, que representava Cristo, que representava ele como bom pastor, como pescador e essas coisas todas. Então, assim, arqueologicamente não é tão forte quanto historicamente e artisticamente. São coisas diferentes, então? Sim, tem essa separação. Para a gente ter uma prova arqueológica da existência de Jesus, você teria que ter encontrado um artefato com o nome dele, com uma descrição do que ele fez, um monumento da época dele feito a ele. Sim. O que a gente encontra é um pouco posterior e a gente encontra, assim, falando de Jesus, pessoa histórica, né? Só que os relatos a respeito dele, a própria existência do cristianismo, relatos a respeito dele por pessoas não cristãs, tudo isso enfatiza a presença dele. E todo o contexto cultural e histórico dos evangelhos aponta para um evento real histórico. Então, a pessoa que escreveu os evangelhos está completamente por dentro das discussões que aconteciam entre os fariseus e os saduceus, linhas diferentes de pensamento judaico, práticas de crucifixão, práticas romanas, o domínio romano. Então, todos os detalhes apontam para a historicidade dos eventos. Que bacana. Tem uma pergunta aqui um pouco mais para trás dessa época que a gente estava falando agora. Os homens gigantes que viveram antes do dilúvio, temos alguma evidência da existência deles? Evidência, de novo, de ossos, não. Por enquanto não foram encontrados. Eu sei que rolaram algumas notícias também. Uma delas que eu achei interessante, fala ossos gigantes encontrados na região de Israel. Aí você vai ver, eles tinham 2 metros de altura. Não é o que a gente pensa quando a gente fala gigante. Mas realmente eram pessoas muito altas para a época. Agora, a gente tem muitas tradições de gigantes que não vêm só da Bíblia. Então, os egípcios dizem que havia gigantes na terra de Canaã. E aí você tem os gigantes, por exemplo, na mitologia do dilúvio grega, a terra foi destruída pelo dilúvio por causa da ação dos gigantes. Então, não é uma coisa isolada a Bíblia, a ideia do gigante. Ela está dentro do contexto e da época em que a Bíblia foi citada. Histórico, agora, né? As ossadas ainda não foram encontradas. Quando encontrar, você vai lá atrás, igual se for a Arca da Aliança. E traz pra cá, né? Exatamente. E tem que lembrar disso. Tem gente que faz muita especulação em cima das notícias. Quando for encontrado, vai estar na mídia tradicional. Então, achados deste calibre, achados assim que são muito significativos para a fé cristã, são anunciados como o assoalho de Tiago, irmão de Jesus, por exemplo. Vamos convidar o pessoal para vir aqui no Museu Paulo Borck? Então, quer dizer que está aberto para quem quiser visitar? Está aberto. Estamos investindo e angariando fundos para o novo museu, para o prédio só do museu, mas a gente tem inúmeros artefatos muito maravilhosos, preciosos, de várias épocas bíblicas, a sua maioria originais. Então, só esperando uma visita, e nem precisa ir para Israel, é só vir aqui para o NASP Engenheiro Coelho que você vai ver. É verdade. Rapidinho, antes da gente terminar, você estava falando de fake news antes, tem gente perguntando como as fake news têm prejudicado o trabalho de vocês.
Muitas vezes, aqui minha opinião, né? Como a fake news enfatiza muito um achado específico, ela obscura os achados reais da arqueologia. Então, as pessoas às vezes perguntam, você achou alguma coisa incrível? Eles querem dizer ossos de gigantes, a Arca da Aliança, e eu achei um selo, eu achei uns pedaços de cerâmica, eu achei um selo que estava escrito em hebraico na região. Então, você fica assim, essas coisas não têm valor para as pessoas. Então, há uma desvalorização do exercício real da arqueologia e uma confusão quanto ao papel dela. Aí você fica muito focado na arqueologia como prova da Bíblia, que eu mencionei, coloca a arqueologia acima da Bíblia. Em vez de só a arqueologia para ajudar a gente a compreender a Bíblia, mantendo a integridade da Bíblia, a primazia da Bíblia, ela em primeiro lugar. A Bíblia, então, em primeiro lugar, né, professora? Sempre. Então, o estudo da Bíblia está extremamente atrelado a essas coisas que vocês, como profissionais da arqueologia, encontram. Isso se une, é uma bela maneira de estudar a Bíblia também. Fizemos aqui o convite para você que está assistindo a live para visitar o NASP, para saber onde é o NASP, o nasp.br, lá tem o endereço do NASP Campus Engenheiro Coelho, onde está o Museu Paulo Borski. Esse evento aqui, que está acontecendo nesse fim de semana, já é o segundo evento, então com certeza acontecerá em outros anos. Quem não é da academia, ou seja, não é uma pessoa estudante de história ou dessa área, ele pode vir também para assistir às palestras? Ah, sem dúvida. O objetivo do evento é fazer da arqueologia algo acessível. É trazer para as pessoas que não conseguem ir para lá algo que eles podem ver aqui, ter contato aqui. E é um contato interessante, não é só ouvir as palestras e aprender, mas estar em contato com essas pessoas que trabalham com isso, entender como é esse trabalho, valorizar esse trabalho. É uma oportunidade incrível. Tem pessoas do mundo todo aqui, né? Que experiência. Muito bacana. Na sequência, inclusive, a gente já indica um canal para você, quando a gente terminar aqui. Vai começar o concerto do Leonardo Gonçalves com seu álbum em hebraico, né, professora? A gente comentou aqui antes. youtube.com/igrejaunasp-ec. Um conteúdo muito legal para emendar aqui na sequência. Professora, muito obrigada por esse momento que a gente teve aqui junto para falar sobre a veracidade da Bíblia através da arqueologia. É um assunto muito rico que com certeza a gente vai te chamar para outras oportunidades e conversar mais sobre isso. Obrigada, foi um prazer. É isso aí. Pessoal que está em casa, fica a dica. Eu falei agora aqui sobre o concerto do Leonardo Gonçalves com seu álbum em hebraico, falando sobre... Você usou o termo messiânico? Sim. Ele fala sobre... Tem músicas tradicionais judaicas e músicas do judaísmo messiânico. Que bacana. Essa é uma dica super legal para o pessoal, até para começar nesses estudos da língua original, né, professora? Fica, então, essa dica para você. A gente fica por aqui, mas a gente sempre volta todo mês com lives especiais sobre assuntos muito importantes para confirmar a veracidade da Bíblia e para aumentar o seu conhecimento também. Obrigada por ter estado aqui conosco, obrigada por estar aqui novamente. Foi um prazer. Um feliz sábado para você. Essa live vai ficar disponível e você pode compartilhar para quem você quiser depois. Porque quanto mais você compartilha, mais pessoas vão saber sobre essas mensagens importantes. Feliz sábado para você, um abraço, até a próxima.